Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Você pode ficar sentado assim como você está. Mateus, capítulo 28. Aleluia, glória a Deus. Daniel, evangelista, nós vamos falar sobre aprendendo a cumprir a missão. Amém? Glória a Deus. Mateus 28, do 18 ao 20. Todos abriram? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre como Jesus cumpriu a missão. E como nós podemos aprender com Jesus a cumprir a missão que Ele nos confiou também. A palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Se você quiser acompanhar, eu estou na... Posso estar me lembrando aqui. Talvez você esteja sentado e embaixo da sua cadeira tenha um bombom. Então, passa a mão aí, está mais localizado na frente da cadeira. Mostra para os irmãos aí, pastor João, por favor, assim, onde mais... não passa a mão no meio, não. Está presinho na frente. Tem um buraquinho na frente da cadeira. E pode ser que tenha... nesse espacinho aí vai ter um bombom. Passa a mão aí, já tem gente encontrando. Montoninho já achou. São vários, hein? O pastor João é uma bênção. Antes de eu pregar, ele quer que eu fale do bombom. Para deixar todo mundo doce. Irmão, tem muito bombom. Então, procura na outra... tem mais gente que achou aí. Aí, Evaldo, achou bombom. Tá vendo? Olha aí, o Riley, embaixo, assim, logo na frente da cadeira. Vigilina já achou bombom também. Alguém mais achou? Quem foi? A Giovana já achou. O Rafael já achou. Eu acho que ainda tem mais. Aí você procura. Pronto, bênção. Aí está todo mundo doce agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, verso de número 18 do capítulo 28 de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente costuma falar muito nesses últimos dias sobre o fim dos tempos. E nós sabemos que o fim de todas as coisas está chegando. Mas nós temos uma promessa da parte de Deus, que até o fim dos tempos, Ele estará conosco todos os dias. Então, se os tempos não acabaram, a confiança nunca pode mudar. Ele está conosco todos os dias. E a gente olha para o tempo que Jesus ficou sobre a terra e a gente começa a pensar numa missão tão tremenda que ele realizou. E eu gosto do primeiro capítulo do livro de Atos, quando Lucas vai declarar que Jesus começou a fazer algumas coisas. Mas se ele começou, é porque outros iriam concluir. Uma vez o pastor João pregou há muitos anos atrás sobre a corrida do bastão. Sobre o bastão que Jesus passou para a igreja. Porque a missão que ele recebeu de Deus não findou nele. Ainda tem algo que eu e você precisamos fazer. E nesse grande comissionamento, quando o Senhor chama os 11 ali na Galileia, ele traz para eles uma palavra, uma declaração, dizendo: vocês precisam ir também. Só que a gente ouve o id e a gente pensa que o id é para o evangelista, que o id é para o pastor, que o id é para o missionário. Mas eu não sei se você sabe, a palavra missão, ela no latim, ela é a mesma palavra que se usa para enviar, apóstolo. E no grego também.
quando se fala apóstolo na Bíblia, no grego, ou quando se fala missão, está se falando de enviar ou enviado. Nós precisamos ser uma igreja missionária, ou seja, uma igreja que é enviada. Nós precisamos ser uma igreja apostólica, uma igreja que é enviada. Eu não sei se você sabe, mas a origem da palavra apóstolo, ela aconteceu porque houve um tempo em que quando um rei queria conquistar uma outra nação, ele enviava apóstolos. Eram pessoas que eram enviadas para observar a cultura local, trazer notícia para o rei que tinha enviado, e depois eles eram novamente enviados para transformar aquela localidade que eles foram buscar entender a sua cultura. Eu quero dizer que foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Ele olhou para esse mundo e ele disse: eu preciso enviar uma igreja apostolicamente missionária, uma igreja que vai entender o chamado, para que ela vá nessa cultura decaída e ela redima a cultura como eu tenho trazido redenção sobre a humanidade. A questão, irmãos, é que nós precisamos entender o que é a missão. E nessa noite eu quero falar que nós precisamos aprender com Jesus como executar a missão. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a missão, ela nunca começa pela vontade do homem ou por uma vontade própria. Ela sempre é um comissionamento do Pai. Sempre. Sempre o Pai vai declarar uma palavra de comissionamento sobre nós. É o que a palavra do Senhor diz. Eu vou pedir a Jaque para me ajudar. Em João capítulo 7, verso 28 e verso 29. Entenda, querido, o comissionamento não sou eu quem faço a mim mesma. O chamado não somos nós que nos fazemos. A voz que ecoa sobre nós é a mesma voz que ecoou sobre os discípulos, dizendo: vão, façam, discipulem, ensinem, batizem, aprenda e também ensinem as pessoas a aprender sobre mim, porque eles só vão aprender sobre mim se você for enviado. A grande pergunta continua sendo aquela que o Espírito fez a Isaías, por meio da Trindade, quando ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque o chamado é um chamado muito lindo, mas a aceitação do chamado é uma aceitação muito difícil, porque para todo chamado vai vir uma renúncia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ensinava, veja comigo, capítulo 7, verso 28 e 29, acompanha aqui no telão. Jesus, quando ele ensinava no templo, ele clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis, eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Da mesma forma como Jesus enviou aqueles discípulos, o Pai enviou a Jesus. E nós poderíamos ficar satisfeitos com isso, dizendo assim: Jesus foi enviado. Mas ele vai dizer para nós, verso de número 21 do capítulo 20 de João. João 20, 21. Ele vai dizer: e assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Irmãos, no céu, um dia, o Pai decidiu enviar Jesus. Na terra, Jesus enviou os seus discípulos. E hoje, Ele continua enviando a mim e a você todos os dias para fazer o nome dEle conhecido, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua luz, para o reino do seu Filho amado. Ele continua nos chamando para proclamar as suas virtudes. Ele continua nos chamando para declarar no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, aonde nós estamos, as grandezas de Deus. E se nós nos calarmos, a palavra do Senhor diz que Ele pode até fazer com que as pedras clamem. Porque Ele não precisa de mim, de você.
Mas Ele espera uma ardente expectativa de que nós nos levantemos, porque toda a criação geme e aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam ser levantados sobre essa geração, para que essa geração compreenda quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo e por que Ele foi enviado. A redenção de Deus sobre nós não é apenas para que nós não possamos ir ao inferno. É mais do que isso, é uma reconexão de relacionamento. Ele não quer apenas nos levar, tirar do inferno, Ele quer nos levar para o céu. Ele quer nos levar para um relacionamento de intimidade por toda a eternidade. Mas a pergunta que eu faço é: onde estão os filhos que receberam o mesmo comissionamento? Porque apesar de a comissão não ser dada por mim mesma, ter sido enviada por Deus, o comissionamento vir dele, Ele nunca vai nos obrigar. Ele nunca vai impor sobre nós a sua missão. A palavra do Senhor diz em João 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Não foi assim uma coerção. Deus no céu não obrigou a Jesus a entregar a sua vida. A palavra do Senhor diz que foi algo espontâneo, embora o texto que nós lemos anteriormente diga que não foi algo que ele tenha desejado desde o início. Olha o que o texto dizia: não foi algo que de mim mesmo eu o quisesse. Irmãos, cumprir a missão muitas vezes não vai ser fazer o que a gente quer, mas vai ser um ato de obediência e de fé acerca daquilo que Ele quer que nós façamos. Mas Ele não vai nos obrigar a fazer isso. Ele vai esperar que a gente faça isso com espontaneidade, com disposição de coração, com alegria, não por tristeza, como diz a palavra, não por constrangimento. Jesus não veio à terra chorando, sofrendo, amargurado: eu não queria vir, eu não queria me entregar. Não, Ele espontaneamente fez isso. Não havia um traidor que obrigasse Jesus a entregar a sua vida. Não havia um soldado que obrigasse Jesus a entregar a sua vida. Ele mesmo disse: se eu quisesse, eu chamaria uma miríade. E esses anjos viriam me socorrer, mas eu não vou fazer isso, porque eu espontaneamente dou a minha vida. A pergunta que o Espírito faz para a igreja dessa geração é: quantos estão dispostos a entregar a vida por amor à missão que o Pai nos confiou? O texto diz, lá em Marcos 8:35, que ele tinha autoridade para entregar a vida e também para reaver a vida. E que esse mandamento ele recebeu do Pai dele. Mas muitas vezes, irmãos, olha o que diz Marcos 8:35. Às vezes, cumprir a missão vai parecer que a gente está perdendo a vida. Olha o que o texto diz, Marcos 8:35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, fazer a missão acontecer muitas vezes vai ser para nós um impacto tão grande que vai parecer que a gente está perdendo tudo. Cumprir a missão muitas vezes é perder as amizades. Cumprir a missão muitas vezes é perder os tapinhas nas costas. Cumprir a missão muitas vezes é perder os relacionamentos que antes se agradavam e agora dizem que não se agradam mais. Cumprir a missão muitas vezes é ir para lugares que a gente não desejava. Cumprir a missão muitas vezes é fazer e estar em locais que a gente nunca imaginou. Mas eu quero declarar, irmãos, que parecer estar perdendo, na verdade, é ganho, é lucro, porque o que nós vamos receber
receber da parte do Pai é infinitamente maior. A salvação da nossa vida é muito maior. E a salvação daqueles a quem o Pai ama, para os quais nós estamos sendo enviados, vai trazer muito mais alegria, muito mais completude, muito mais glória. Eu quero dizer, meu irmão, que não é problema nenhum você ter uma carreira. Não é problema nenhum você ter uma faculdade. Não é problema nenhum você ter uma boa casa. Não é problema nenhum você ter um bom carro. Mas o problema é quando a gente passa por essa terra e vive desejando coisas somente para si. Somente para si. E não pergunta a Deus qual que é a missão. Para que o Senhor me enviou? Qual curso o Senhor quer que eu faça? O que é que vai trazer glória ao teu nome? Como eu posso me manifestar nessa terra? Proclamando o teu reino. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai se desfazer, irmão. E a única coisa que vai prevalecer é a pergunta do Pai, dizendo: você cumpriu a missão? E o Pai não vai nos cobrar por algo que Ele não nos pediu para fazer. Ele vai cobrar exatamente por aquilo que Ele pediu. Por isso que a gente precisa ser intencional em descobrir qual é a nossa missão. Espontaneidade e obediência, perder a vida para ganhar. Eu costumo dizer que uma das maiores lições sobre perder algo é a semente. O apóstolo vai dizer que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se caindo na terra, o grão, a semente morrer, ele nunca vai ficar só. Ele vai dar muitos frutos. Você tem na sua mão um poder, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente, a um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças. Esse é o reino de Deus. Você pode pegar essa semente que você tem na sua mão e não semear, e não cumprir a missão, e ela vai ficar somente em você. Mas se você resolver expandir a missão, essa pequena semente se tornará a maior de todas as hortaliças. E muitos virão para se alimentar, para ter sombra nela. Muitos usufruirão do benefício que essa mensagem poderosa do reino vai trazer. Irmãos, eu sei que a gente tem vivido dias de grande indiferença, porque está muito comum, todo mundo hoje é evangélico. Se você for nessa rua aqui, tem N igrejas. Se você for na principal, tem muito mais igreja. Você vai num bairro, você encontra 20, 30, 40 igrejas. Mas Deus não nos chamou para fazermos parte apenas de uma comunidade local. Ele nos chamou para irmos. A palavra de Jesus não foi: olha, você precisa encontrar pessoas parecidas com você, pessoas que creiam nas mesmas coisas que você crê, pessoas que gostem das mesmas músicas que você gosta, pessoas que leiam a Bíblia como você lê, se reúnam entre quatro paredes e lá adorem o meu nome. Não foi isso que ele disse. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você encontrar essa criatura, você vai ensinar para ela sobre mim. Você vai discipular essa pessoa. Você vai permitir que ela seja batizada. E assim você vai estar expandindo o meu reino e cumprindo a missão. E proclamando o evangelho e trazendo o reino de Deus sobre essa terra. A gente não pode deixar que esse espírito de sonolência espiritual venha sobre o nosso coração, igreja. A gente não pode estar satisfeito em congregar e pensar que está tudo bem, eu estou salvo, eu já tenho a minha salvação, e achar que Jesus está satisfeito com isso. Não, Ele nos deu uma grande comissão. E não foi para um nem para dois, foi para todos nós. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos olhar para Jesus e ver o que Ele fazia. E nós vamos fazer igual ao que Ele fazia. A palavra do Senhor diz, lá em João, eu quero que você abra comigo, lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós vamos passear pela missão de Jesus e entender o que Jesus fez diante do comissionamento do Pai. Como que Jesus executava a sua missão? Se eu entendo que a missão não é dada por mim mesma, o Pai que me comissiona. Se eu entendo que a missão não é uma obrigação, é algo que eu devo fazer com voluntariedade.
Como que eu vou executar então a missão? Olhe para Jesus. Como que ele executou? A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 4, verso 34, a palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, consiste em realizar a sua obra. Sabe como Jesus cumpria a sua missão? Entendendo que a missão que o Pai entregou para ele era algo vital. Porque comida fala de algo vital. Se a gente não come, a gente morre. Se você decidir a partir de hoje fazer greve de fome, passar 30 dias sem comer, tenha certeza que em pouco tempo você vai estar morto. Jesus estava dizendo, olha, o Pai me enviou para fazer uma obra. E eu entendo que a obra que o Pai entregou nas minhas mãos é como um alimento que eu preciso comer. Se eu não fizer essa obra, eu vou morrer, porque fazer a obra é a vida que eu tenho para cumprir aqui nessa terra, é vital. Irmãos, às vezes a gente recebe um chamado da parte de Deus e a gente faz de qualquer jeito. Jeremias disse, maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Cumprir a missão não é algo qualquer. É vital para nós. Não é quando, não é se, é sempre. É eu vou, é Deus eu me disponho, é Deus eu vou fazer, é Deus eu estou aqui, Deus conta comigo, Deus eu não vou olhar para trás, Deus eu não vou desistir. Cumprir a missão tem que ser algo vital. Jesus entendeu isso. Além disso, Jesus entendeu também que ele tinha que cumprir a missão incansavelmente. Olha o que João 5,17 vai dizer. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Cumprir a missão é não estar cansado para o exercício dela. Irmãos, eu acho tão curioso, porque nós somos uma igreja que temos poucos ajuntamentos, poucas reuniões. E de vez em quando a gente ouve uma coisa mais ou menos assim, nossa, eu estou cansado, vamos dar um exemplo do louvor, de cumprir a escala. Aí eu fico me perguntando, quantos cultos a gente tem na igreja que tem louvor? Quinta e domingo. E a gente está cansado de cumprir a missão na quinta e no domingo. Ah, mas eu estou cansado de ir na escola bíblica. Espera aí, você tem escola bíblica no domingo? Mas eu acordo cedo a manhã inteira para ir para a escola bíblica? Porque para o seu trabalho você não dá desculpa para o seu patrão que você está cansado. Está vendo como a gente não entende a missão como algo vital? A gente entende como uma coisa inferior ao nosso emprego, inferior ao nosso trabalho. Eu quero ver você dizer para o seu patrão que a escala do trabalho você não vai cumprir, porque você tem um aniversário, porque você tem um jantar, porque você tem um casamento, porque você tem uma festa, tem um cinema. Você não vai dizer isso para o seu patrão. Mas a gente olha para o nosso chefe espiritual, se a gente pode chamar assim, porque ele o chama de servos, e a gente fala, eu estou cansado. Cansado de quê? De quê, irmãos, que a gente está cansado? A gente precisa olhar para a obra e entender o que Jesus entendeu. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando que nós vamos dizer isso para o Pai? Pai, olha, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu não vou fazer de qualquer jeito. Pai, olha, o chamado que o Senhor me entregou, eu não vou fazer com preguiça, com indolência, sem entrega, sem zelo, sem dedicação, mas eu vou fazer para o Senhor, porque eu sei que o Senhor fez por mim incansavelmente. Glória a Deus, Ele cumpriu a missão assim. Sabe como Jesus cumpriu a missão? Não apenas entendendo que ela era vital, não apenas fazendo incansavelmente, mas guardando o propósito da missão acima dos sentimentos. Olha o que a Bíblia diz em João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora.
Irmãos, o texto não diz que Jesus estava feliz. O texto não diz que ele estava disposto. O texto não diz que ele estava descansado. O texto diz que a alma dele estava angustiada. Mas ele não olhou para os seus sentimentos. Ele olhou para a missão, para o propósito. Eu vim precisamente para uma hora como essa. Então eu vou subjugar a minha alma, as suas emoções, a angústia que eu estou sentindo e eu vou cumprir a missão. Ah, mas eu acordei de manhã sem vontade nenhuma de ir para a igreja. Sem vontade nenhuma de... Não importa. A gente vai cumprir a missão. Tem uma piada muito engraçada que o pastor João conta para a gente lá em casa, que é assim. Um dia, a mãe bateu na porta do quarto do rapaz e falou: fulano, acorda, está na hora da escola bíblica. E ele disse: ô mãe, estou tão cansado, hoje eu não vou não. E ela bateu de novo: fulano, está na hora da escola bíblica. E ele falou: fulano, mãe, eu não vou. Mãe, eu estou exausto, cansado, me dá alguma razão para eu ir para a escola bíblica. Ele falou: porque você é o pastor. Imagina? Você imagina isso? Se no domingo pela manhã o pastor João desse todas as desculpas que a gente dá para não ir na igreja? Se no domingo à noite ele desse todas as desculpas que a gente dá para não ir na igreja? Se na quinta à noite ele desse todas as desculpas que a gente dá para não ir na igreja? Mas a gente dá essas desculpas. E a gente está achando que Deus vai colocar a gente numa obra maior e não vai. Porque a gente não está sendo fiel no mínimo, no pouco. Tudo Deus está observando, tudo Deus está observando, tudo Deus está observando. Haviam dias, irmãos, que eu e o pastor João viemos para cá, né, amor? Você lembra, nas quintas-feiras? Não tinha ninguém cantando, não. Cantando não tinha ninguém tocando, menos ainda. E sentado para assistir, tinha a gente e o irmão Divino, e mais alguém. E a irmã Luísa. Obrigada. Tinha eu, a irmã Luísa e o irmão Divino. Toda quinta-feira a gente vinha, ninguém vinha, não. E você acha que a gente ia para casa chorar? Porque a nossa missão não tem a ver com você. Tem a ver com Ele, que nos entregou a missão. Então, quer queiramos, quer não queiramos, quer sintamos, quer não sintamos, quer você venha, quer você fique em casa, quer o mundo se acabe, a gente tem uma missão para cumprir. Naquele dia, não adianta chegar para Deus e dizer assim: ó Deus, é o seguinte, os irmãos não queriam vir para a igreja, então eu fiquei em casa. Ele vai dizer: e desde quando eu te chamei por causa dos irmãos? Eu te chamei para cumprir a missão de pregar a palavra. A pergunta que eu faço para você hoje, irmão, é: qual a missão Deus te confiou? Qual missão Deus te entregou? Você está cumprindo essa missão? Ela tem sido vital para você. Você está fazendo essa missão incansavelmente? Será que essa missão está sendo colocada acima das emoções, acima dos sentimentos, acima das intempéries da vida, acima dos porquês? Irmãos, tem dias que a gente vem, é o pó da rabiola, não é? Mas a gente vem. Sabe por quê? Porque importa cumprir a missão. Tem dias que o pastor brinca comigo assim: amor, essa semana vai ser pedreira, né? E eu falo com ele: amor, eu relutei a minha vida inteira. Os irmãos que já conhecem a história sabem. Para não pregar a palavra. Quantos nãos, coitado, ele recebeu? E eu dizia: não vou, isso não é para mim, eu não quero. Mas depois de 7 pessoas se levantarem, né? Entregar a palavra, eu falei: Deus, eu vou cumprir a missão. Tem dias que é segunda, é quarta, é sexta, é sábado, é domingo, eu estou aqui. Porque eu falo com ele: amor, é cumprir a missão. Deus não me chamou para outra coisa. Deus me chamou para 2 coisas: ser mãe e pregar a palavra. Então, aonde for, eu vou. Pode ter 3 pessoas, 500, 1000, uma ou nenhuma. Eu vou. Tem dias que eu estou cansada, muito cansada. Mas eu fico pensando: e Jesus, quando a alma dele estava angustiada? Ele poderia ter dito: pai, é o seguinte, eu não tenho pecado. Eu não errei com a humanidade. Eles que erraram comigo, eu não vou, não. Mas ele foi. João 17:1 vai dizer: aqueles a quem ele amou até o fim. Deixa eu te encorajar nessa noite, irmão. Cumpra a sua missão até o fim. O que é que Deus te entregou? Foi um talento para tocar, foi um talento para cantar, foi um talento para escrever,
Foi um talento para ministrar a palavra. Foi um talento para aconselhar, para discipular, para pregar o evangelho, para orar uns pelos outros, para ser um apaziguador, para ser um agregador. Cumpra a sua missão. Mas não deixe a missão pelo caminho. Porque quem deixa a missão pelo caminho e olha para trás não é digno do evangelho. A palavra do Senhor diz: aqueles que vêm a mim e lançam mão do arado e depois olham para trás, não é digno do reino. Jesus, ele entendia que os sentimentos dele não deveriam falar mais alto do que a missão. Como que Jesus cumpriu a missão dele sobre a terra? A primeira coisa, diga comigo: sabendo que ela era vital. Segundo, não deixando que os sentimentos se sobrepusessem à missão. Terceiro, de maneira incansável. Quarto, tendo convicção de que ele jamais estaria sozinho na missão. Olha a sua Bíblia em João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Irmão, eu vejo gente que fala assim: eu não vou não me aprofundar nas coisas de Deus, porque vai vir retaliação. Que venha retaliação. Uma garantia eu sei, que aquele que me enviou está comigo e não me deixa só. Mas Deus me chamou para ser uma intercessora. E eu ficar orando muito pelos outros já vai me pegar. Irmão, para com isso. Aquele que te enviou está com você e não te deixa só. Mas aí se você fica muito conhecendo as coisas de Deus, a palavra de Deus, aí o inimigo se levanta com fúria contra a sua casa, sua família. Para com isso. Aquele que te enviou não te deixa só. Está com você, é garantia da palavra. Então não tenha medo. Paulo vai dizer que nenhum homem vai à guerra às suas próprias custas. Nós não vamos à guerra às nossas próprias custas. Existe um Deus no céu que envia recursos, que envia provisão, que envia proteção, que envia sabedoria, que envia livramento. E se ainda na missão a gente perder a vida por causa dele, cumprimos a missão. Afinal, Jesus morreu por causa da missão. Isso não foi derrota para ele. Foi a vitória da cruz. Nós nunca estaremos só. Vá até o fim, meu irmão. Cumpra a missão. Olha o que o texto diz ainda. Quinta coisa. Como que Jesus cumpria a sua missão? Terminando a obra. Vá até o fim. Olha o que o texto diz lá em João 17, 4. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Só tem um jeito de glorificar a Deus na terra. Não é começando a obra. Não é indo até a metade da obra. É terminando a obra. Já diz algum pregador, que agora me fugiu o nome, que não é importante como as coisas começam. É importante como elas terminam. Porque, em geral, a gente começa tudo muito bem. Não é assim? A gente começa a fazer dieta muito bem e para. A gente começa um curso e para. A gente começa a academia e para. A gente começa e para um livro e para. Mas o Senhor está dizendo: a maneira, Pai, como eu te glorifiquei na terra, foi consumando a obra. E olha o que o texto diz, que tu me confiaste. Quando Deus, irmão, coloca uma obra na minha e na sua mão, é porque Ele confiou essa obra a mim e a você. Então vá até o fim na obra. Traga a glória de Deus sobre a terra, terminando a missão que Ele te confiou. Jesus, ele vai explicar verdades que nós podemos aprender com ele no exercício da missão. Olha o verso 19 do capítulo 5 de João. Uma verdade muito poderosa enquanto a gente executa a missão é que não dá para fazer a missão na nossa própria força. Olha o que o texto diz. Então, Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo, que o Filho
nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que o Pai fizer, o Filho também fará. Você consegue entender que o reino não aceita autossuficiência? Eu consigo, eu dou conta, eu posso. Não, irmãos, sem Jesus, sem o Pai, nada podemos fazer. O ramo que não está enxertado nele não pode fazer nada, porque aquele que nos habilita, aquele que nos capacita, aquele que nos conduz é o nosso Pai. E Jesus disse, olha, apesar de eu ser Jesus, o Filho de Deus, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu só posso fazer aquilo que eu vi o Pai fazer. E é interessante porque a gente pensa que fazer coisas vão nos trazer sucesso na missão. Jesus ensina um princípio aqui. Se você quer ser bem-sucedido na missão, comece a olhar para o Pai. Comece a fazer o que o Pai faz. Gaste tempo como filho, esperando para ver as coisas que o Pai quer nos revelar. Quando a gente passa tempo olhando para o Pai, Ele tem prazer em revelar a nós a sua vontade. E a gente vai executar exatamente o que o Pai estiver fazendo. É como o pai e o filho dentro de casa. O filho começa a olhar, por exemplo, o pai martelando lá, consertando uma peça. E ele fica curioso, como que o pai consegue consertar o chuveiro elétrico? Como é que o pai consegue consertar? Mas ele fica só observando, observando. E aí, de repente, o pai não ensinou, não falou nada, mas de tanto ele ver, ele consegue reproduzir. Ei, Deus te chamou para olhar para o alto. Olhe para o Pai. E o Pai revelará o que Ele faz. E você saberá executar exatamente o que o Pai faz. Não olhe para métodos. Não olhe para sistemas humanos. Não olhe para estratégias de homens. Olhe para o Pai. Quando a gente olha para o Pai, a gente faz o que o Pai quer que a gente faça. Quebra de autossuficiência. Para de perder tempo fazendo as coisas do seu próprio jeito. Faça do jeito do Pai. Invista tempo observando o que Ele faz e a sua visão espiritual vai ser aberta. Além disso, eu quero que você veja o verso de número 20. Porque o Pai ama o Filho, do capítulo 5 de João. O Pai ama o Filho. E porque Ele lhe ama, Ele lhe mostra tudo o que Ele faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Irmãos, eu amo esse texto. É como se Deus estivesse dizendo assim para mim e para você hoje. Você entende, filho, que eu te amo? E como eu te amo, eu não vou esconder de você as obras extraordinárias que eu faço. Eu quero revelar isso a você. Para que você não apenas fique maravilhado com o que eu faço, mas fique maravilhado com as obras maiores que você também vai fazer. Quando a gente não perde tempo olhando para si mesmo, ou olhando para o nosso lado ou para o nosso irmão, mas a gente olha para o Pai, Ele terá o maior prazer em revelar a nós tudo o que Ele faz. E mais do que isso, Ele vai nos ajudar a fazer coisas maiores do que a que Ele fez. Será que você entendeu isso, irmão? Se você olhar para o Pai, se você olhar para Jesus, você não vai apenas saber que Jesus curou os cegos. Você vai poder fazer como Ele fazia. Se você olhar para o Pai, olhar para Jesus, você não vai só saber que uma mulher enferma, encurvada, pôde ser curada. Você vai andar na rua e você vai curar como o Pai curou. Porque o texto garante que obras maiores do que estas Ele vai nos mostrar para que a gente fique maravilhado. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e Ele ama nos maravilhar. O Pai não é aquele pai que se esconde do filho e não quer ensinar nada para ele e quer que o filho faça tudo sozinho. Não, Ele ama liberar sobre nós as revelações espirituais que vão nos conduzir a uma profundidade na execução da missão. Você nunca vai estar sozinho nesse processo. O verso de número 21 diz que no decorrer da missão, nós vamos precisar crer no poder do Pai. Olha o que o texto diz. E o Pai, verso de número 21,
Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Irmão, tem vida de Deus liberada em meio à missão. Vão existir momentos quando a gente executa a missão que parece até que a gente está morrendo. Parece que tem uma sequidão, parece que não tem vida, parece que não está acontecendo nada, parece que a estação está densa, está pesada. Mas eu quero declarar para você que o Pai continua sendo poderoso para trazer vida aonde há morte. E em meio à missão, a vida de Deus vai ser liberada sobre nós. Sobre nós virá a vida. Irmãos, eu lembro de um tempo que era um tempo muito difícil na minha história. E eu falei com o pastor João assim, amor, eu vou lá para o congresso. Todos os anos eu ia para o congresso do Diante do Trono. E naquele ano que eu estava no congresso, eu cheguei lá no primeiro dia e eu falei assim, Deus, eu estou morta. Morta, mortinha, mortinha da Silva, morta. E eu vim por um desespero do Senhor, me dá vida de novo, eu estou morta, seca. E eu lembro que naquele ano, no primeiro dia, faz muitos anos isso, eu lembro que naquele dia a Ana Paula disse assim, irmãos, eu estou tendo uma visão. Eu estou vendo corações mortos, corações que não batem mais. E tem pessoas aqui dizendo que já morreram. Eu vejo caixões, muitos caixões. Mas o Senhor agora está declarando vida aonde há morte. Irmãos, foi a experiência mais louca assim, em público. Porque louca no quarto eu tive várias, mas em público foi aquela. Entrou como que uma descarga elétrica em mim. E eu comecei a gritar naquele templo lá da Lagoinha. Eu estou viva, eu estou viva. Eu comecei a pular como se eu tivesse recebido vida naquela hora. Irmãos, de lá para cá, nunca mais eu morri. Porque durante o exercício da missão, algumas vezes a gente vai se sentir tão fadigado, tão cansado, tão sem vida, tão sem esperança. Mas há uma garantia liberada sobre nós na sua palavra. Que o Pai que ressuscita os mortos, Ele também, olha o que o texto diz, assim também o Filho vivificará a quem Ele quer. No decorrer da missão, o Filho vai liberar a vida sobre nós. Então, não acredite que a sua missão acabou. Não acredite que você parou. Não acredite que já terminou. Não acredite que você morreu. Não acredite que não tem mais propósito, que não tem mais sonho, que o que você tinha que dar já deu. Não, tem vida de Deus, que Ele ainda vai descarregar sobre nós, para que a gente cumpra a missão. Além disso, olha o verso 30 comigo. Na missão, nós precisamos investir tempo ouvindo a Deus. Veja, nós ouvimos duas coisas. Quebra da autossuficiência, sem Deus nada podemos fazer. Quebra da cegueira espiritual, quando a gente olha o Pai, Ele revela coisas maiores. Mas agora tem a quebra da surdez espiritual. Olha o verso de número 30. Diz assim... Deixa eu achar aqui, pulei o capítulo, irmãos. Passei. 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Veja, no verso de número 19, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, senão aquilo que eu vejo o Pai fazer. Agora, no verso 30, ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo, senão aquilo que eu ouço. Irmãos, na missão, não tem como você fazer na força do seu braço, você tem que ver o que Deus faz. E você tem que ouvir o que Deus diz, para que a missão seja como Ele quer, não como é a sua vontade. Olha o que o texto diz, assim como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando a gente vê e quando a gente ouve aquilo que vem do céu, a gente não coloca a nossa vontade em primeiro lugar. No exercício da missão, em primeiro lugar vai estar a vontade de Deus. É a quebra da surdez espiritual que nos capacita a cumprir a vontade dele sem resistência.
É a quebra da cegueira espiritual que nos habilita a cumprir a vontade de Deus sem resistência, sem incredulidade. Porque veja comigo, irmãos, se o Pai abre os céus para nós e nos mostra a sua vontade, a gente não consegue não crer. A gente crê. Se o Pai abre os nossos ouvidos espirituais, a gente ouve a sua voz, a gente lança fora a incredulidade. A gente começa a caminhar de acordo com a fé. Sabe, irmãos, a gente precisa crer mais que Ele fala, crer mais que Ele revela, crer mais que Ele conduz, crer mais que Ele guia. Nós não podemos viver um evangelho que acredita que Deus não fala mais, Ele continua falando, Ele continua movendo, Ele continua liberando direção. O salmista disse, olha, sob as minhas vistas eu te darei conselho. Tem conselho que Ele quer liberar sobre mim e sobre você. No exercício da missão, Jesus entendeu, eu não estou só, Ele vai me conduzir. O verso 39 também vai dizer que tem uma outra quebra. Nós falamos sobre a quebra da autossuficiência, a quebra da cegueira espiritual, a quebra da surdez espiritual, mas agora eu quero falar de uma outra quebra, que é a quebra da egolatria. Olha comigo o verso 39. No exercício da missão, querido, nós não podemos querer glória para nós mesmos. Olha o que o texto diz, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, verso 40, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Verso 41, eu não aceito a glória que vem das pessoas. Quem quer fazer a missão acontecer como Jesus, vai ter que deixar a glória de lado. Porque o único que é digno de glória é o Senhor. Não há lugar no cumprimento da missão para louvar a si mesmo, para se engrandecer, para elogiar, para trazer os seus grandes feitos. Não há lugar no altar para engrandecimento próprio. Não há lugar enquanto se prega a palavra para falar de si mesmo. A gente tem algo a anunciar e não é a nossa vida. A gente tem algo a anunciar e isso se chama evangelho. Que são boas notícias. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem a ver comigo e nem com você. E Jesus sabia disso. Olha, não adianta querer dar glória para mim. Eu não vou receber a sua glória. Eu não aceito glória que vem dos homens. Mas, infelizmente, irmãos, tem muitos homens e mulheres cumprindo uma missão que não traz glória para o Pai. Traz glória para si próprio. Traz glória para si mesmo. A gente, para ser uma igreja enviada, para ser uma igreja parecida com Jesus, que cumpre a missão, a gente precisa rejeitar isso. Quando alguém vem e bate nas nossas costas, ele, muitas vezes, está sendo utilizado como instrumento de prova para a nossa vida. Porque Provérbios 27 vai dizer que o homem é provado pelos louvores que recebe. Veja, não é errado você elogiar alguém. O problema é o que esse alguém fará com o elogio. Porque Herodes, ele não deu glória a Deus. Não foi porque ele foi elogiado, foi porque ele não devolveu a Deus a glória que é devida ao nome dele. E diz a Bíblia que ele morreu comido de bicho. Talvez não venha um bicho comer a gente hoje, mas vem o bicho da soberba, vem o bicho do orgulho, vem o bicho da arrogância, vem o bicho da altivez, vem o bicho da autossuficiência, vem o bicho de achar que a gente é insubstituível. E nenhum de nós é insubstituível. Irmãos, preste atenção. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer ministério, Deus tira um e levanta o outro. Daniel diz que é Ele quem tira reis e estabelece reis. Tudo está no controle do Senhor. Deus não precisa de grandes talentos, de grandes conhecimentos, de grande eloquência. O que Ele precisa é de um coração conectado à sua vontade, que entende que a glória do mundo passa. Com Ele a sua concupiscência, a sua soberba. Com Ele os seus elogios. Mas aquele que entende que ele não é nada, ele é servo inútil. Ele não fez apenas, ele fez tão somente o que deveria ser feito. Ele vai seguir por toda a missão. E dizendo assim, Deus, sem ti eu nada posso fazer. Deus, eu não posso ensinar uma aula, dar uma aula sem a tua capacitação.
Deus, eu não posso pregar o evangelho sem a tua capacitação. Deus, eu não posso orar se o Espírito Santo não orar comigo, porque eu nem sei orar como convém. Deus, eu nem posso adorar, porque a adoração perfeita, ela existe no céu. Então, me ensina a adorar. E eu vou além. Deus, eu não consigo nem cozinhar se o Senhor não me ajudar. Lá em casa, o Dani brincava comigo. Mamãe, mas por que você faz isso? Porque eu vou orar, eu vou cozinhar, eu peço a Deus ajuda. Eu vou escolher uma roupa, eu pergunto antes. Não é brincadeira, não. O pastor João está aqui, ele sabe. Eu abro o guarda-roupa e falo, Deus, qual que é que o Senhor quer que eu vá hoje? Eu vou ficar perdendo tempo? Não, eu vou perguntar o que agrada a Ele. Vou fazer um bolo, eu oro. Deus, que esse bolo fique fofinho, que ele fique bem feito, que dê tudo certo. Não é assim, amor? Porque eu entendo que a gente precisa dele para tudo. Para tudo. Eu lembro aqueles dias no CTI, quando todos os dias alguém vinha para olhar se eu estava fazendo xixi, porque a Covid é uma doença inflamatória que afeta muito os rins e dá logo insuficiência renal. E eu lembro que eles vinham contar quanto de xixi, e eu ficava assim, orando em pensamento, Jesus, me faz fazer xixi, por mim mesma eu não vou conseguir, mas se o Senhor me ajudar, eu vou fazer xixi. E eu lembro que eles contavam o xixi de todo mundo, e quando eles chegavam no meu, eles diziam, estranho, ela fez 600 ml de xixi. E eu, no meu pensamento, eu dava glória a Deus, porque eu sabia que eu não estava fazendo xixi por mim mesma. Eu me lembro do dia que eu fui tirar a carteira de motorista, depois de alguns paus, né? Aquela semana era a última semana, e eu tinha só aquela semana para passar. Eu lembro que eu entrei no carro, e eu disse, Jesus, é o seguinte, eu preciso que o Senhor faça essa prova comigo. Então, por favor, coloca a mão sobre a minha mão, coloca o pé sobre o meu pé, e faz comigo. Irmãos, eu não dirijo sem antes orar. Senhor, vai comigo no carro, conduz, dá livramento, me ensina a ver o sinal, me dá livramento. Irmãos, a gente precisa entender que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus, a sua capacidade, o seu dom é vazio. Sem Jesus, o seu grande conhecimento, o seu grande talento não é nada. Ah, mas uma vez um jovem falou, pastor João, não foi Deus que me deu talento para tocar, não. Foi eu que treinei, não foi assim? Fui eu que treinei, fui eu que estudei, não teve nada a ver com Deus, não. Tolo, nécio. Porque se Deus fechar a torneirinha do céu e acabar a saúde daquela pessoa, não tem talento do mundo que subsista. A gente precisa chegar nesse lugar, irmãos, de compreender que para passar uma roupa, para estender uma roupa, para orar, para pregar, para ensinar, para aconselhar, a gente precisa da capacitação do Espírito Santo de Deus. A missão não se faz na nossa força, a missão não se faz sozinho, a missão se faz com a ajuda daquele que nos comissiona e que não nos deixa só. Então não tenha medo do exercício da missão, mas comece a olhar para o Pai, comece a ouvir o Pai, comece a estar maravilhado com o que Ele vai te revelar e cumpra a missão sem medo. Sem medo. E para terminar, verso 36, deixe que os frutos, que as obras falem por você, enquanto você executa a sua missão. Olha o verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para fazer, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Irmão, às vezes você está esperando que as pessoas falem a seu respeito. Não espere que ninguém fale a seu respeito. Deixe as obras que você faz falarem por você. O texto ainda vai dizer no verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de Deus, de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Olha o que o texto diz. O Pai que me enviou, esse é quem dá testemunho de mim. Deixa Deus testemunhar a seu respeito, enquanto você executa a missão. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi. Aprendi a duras penas, mas eu aprendi. A missão não tem nada a ver com o que dizem de você. A missão só tem a ver com o que Deus diz e com o que Deus pensa a seu respeito.
para de dar ouvidos ao que as pessoas dizem. Para de ouvir as críticas. Para de ouvir e entender-se rejeitado. Para de achar que ninguém gosta. Não se importe com isso. Jesus não estava preocupado com o que os homens estavam dizendo sobre ele. E eles estavam dizendo coisas muito ruins. Chegaram a dizer que ele expulsava demônios por Beelzebu. Mas ele não se importou com nada que diziam dele. Ele só se importava com um testemunho. O testemunho do Pai a seu respeito. No exercício da missão, a gente não pode parar porque está ouvindo vozes. No exercício da missão, a gente não pode parar porque está ouvindo críticas. No exercício da missão, a gente não pode parar por causa de oposição. No exercício da missão, a gente não pode parar porque não agradou a todo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo. Mas Paulo me ensinou um grande segredo, que eu não vim para agradar os homens. Paulo disse isso lá em Gálatas. Não me importa agradar os homens, importa agradar aquele que me enviou. Quando a gente descobre esse segredo, os frutos falarão por nós. Eu quero te encorajar nessa noite a compreender que missão o Pai te confiou. E às vezes você pode estar pensando aqui, mas é tão pouco que eu faço. Irmão, preste atenção. Deus nunca vai entregar algo grande para quem não soube fazer o pouco. E às vezes a gente está esperando fazer coisas extraordinárias quando a gente não foi fiel no pouco. Eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande profeta, eu quero ser um grande evangelista, um apóstolo, mas você não consegue chegar na hora do culto, no horário certo. Irmãos, os princípios do reino são imutáveis. Quando o Pai falou, olha, aquele a quem eu confio pequenas coisas e for fiel, eu vou colocar ele em lugares maiores. Mas aquele que nas pequenas coisas não conseguiu ser fiel, ele nunca vai estar em lugar nenhum. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas aquele que tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele texto é um texto que traz uma grande revelação. Tem gente que na missão está esperando receber muito comissionamento. E não vai receber. Porque não está sendo fiel no pouco condicionamento que recebeu. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, porque nós vamos orar. Porque eu creio numa igreja apostólica. Eu creio numa igreja que se deixa enviar para cumprir a missão. Eu creio numa igreja que não se satisfaz em estar nas quatro paredes. Irmãos, talvez você seja essa pessoa que podia estar em casa hoje, mas veio aqui para ouvir essa palavra, porque Deus está contando comigo e com você. Porque Deus está dizendo, para de ficar olhando para as suas dificuldades, para de ficar olhando para as suas limitações, para de dar mais valor aos outros, começa a dar mais valor à missão. Irmãos, eu lembro que eu sentia muita falta dos meus amigos, da minha igreja, da minha família, da minha faculdade. Mas para cumprir a missão, a gente abre mão dessas coisas. Mas quando a gente ama mais o pai, ama mais a mãe, ama mais o irmão, ama mais a irmã, ama mais. Foi isso que Jesus disse. Aquele que vier a mim não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, ele não é digno de mim. Jesus não estava falando sobre você ter ódio dessas pessoas, mas de você amar menos. Amar menos. Amar menos. Se a gente não consegue cumprir a missão por causa do cônjuge, a gente está amando menos a missão. Se a gente não consegue cumprir a missão por causa do filho, a gente está amando menos a missão. Se a gente não consegue cumprir a missão por causa do trabalho, a gente está amando menos a missão. Se a gente não consegue cumprir a missão por causa do namorado, da namorada, a gente está amando menos a missão. E Deus não vai entregar uma completude de missão a quem não consegue ser fiel naquilo que Ele já confiou e a gente demonstra menos amor. Que nessa noite nós possamos compreender, irmãos, que a missão é algo precioso para nós. A missão tem valor, a missão não é algo pequeno, a missão é algo extraordinário, a missão pode ser feita em plenitude de vida, a missão pode ser auxiliada pelo Espírito, a missão pode ser entregue a pessoas confiáveis e idôneas que irão muito mais longe.
Mas se nós dispusermos o nosso coração a sermos fiéis na missão. Hoje eu estava ali na hora do louvor e pensando como Deus tem derramado uma graça sobre algumas pessoas para estarem cumprindo a missão. Porque foram fiéis. Sabe, eu fico me lembrando, Stefane, de você com 12 anos dando aula. Não é? Aquela pré-adolescente ali dando aula para as criancinhas, junto com a irmã Neuza. Mas eu também fico me lembrando de todos os domingos ela aqui dando aula para os jovens. A gente sempre conversa em casa, né, amor? Não está na escala, mas está no culto. Ela não vem para o culto, só se estiver na escala. Ela vem independente. Aí você começa a ver Deus liberando para cumprir a missão dela como escritora. Quando que ela imaginou que aquela menina na garagem daquele lote lá da frente, pequenininho, que nem tinha janela, nem quando chovia descia água pela, né? A gente ficava dando aula para as crianças na água. Era aguaceiro e chuvarada, misericórdia, Jesus. Quando que essa jovem imaginou que estar presente nos cultos, se eu estou na escala ou se eu não estou na escala? Vir para a igreja, não faltar, estar sempre aqui, sempre, 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 irmãos, a levaria a cumprir a missão. E às vezes a gente acha, não, é porque ela correu atrás de ser escritora. Não, ela não correu atrás de ser escritora. Deus confiou a ela essa missão. É Deus quem abre portas, é Deus quem estabelece. Sabe, irmãos, eu fico vendo o que Deus tem feito na vida de algumas pessoas aqui. E eu fico pensando, Deus, ninguém sabe, acha que foi fácil, mas a gente sabe. Porque a gente acompanha vocês há pelo menos, né, ele há 24 anos e eu há 22. Mas a gente viu muita gente que quis fazer muita coisa, mas não conseguiu ser fiel a ser constante na igreja, a estar nos cultos. Não consegue, tenha certeza, você não vai chegar em lugar nenhum, irmão. Porque Deus não conta com pessoas assim. Deus conta com pessoas fiéis, pessoas idôneas, pessoas que dizem assim, Deus, olha, né, esses dias para trás o nosso filho recebeu um convite para trabalhar numa terceira escola. Ele dá aula em 2 escolas e recebeu um outro convite. Mas o convite daquela escola era, nós queremos que você dê aula na terça-feira à noite e na quinta-feira à noite. E o salário era muito bom, irmãos. Ele falou assim, uau, eu vou ganhar muito bem, porque juntando com a escola que eu dou lá de inglês, com a outra que eu dou de música, e com essa terceira, eu vou arrasar, mamãe. Ele olhou para mim e para ele e falou, mas eu não vou. Eu falei, mas Dani, por que você não vai, filho? Eu brinquei, né? Você está namorando, tem que ter dinheiro, meu filho. Né? Porque, oh, misericórdia, gasta, viu? E aí, ele olhou para a gente, né, amor? E disse, não, eu não vou. Sabe por quê, mamãe? Porque trabalho nenhum do mundo vai me tirar o meu compromisso de estar na igreja todas as quintas-feiras, servindo ao Senhor, quer eu esteja tocando ou quer eu esteja sentado. Eu não vou abrir mão de estar na igreja durante a semana para ganhar mais dinheiro. Eu não vou. Irmãos, eu falo isso com muito orgulho. Ele não está aqui, então eu posso falar, né, amor? Está no retiro lá em São Paulo. Deus abençoe a vida dele. Então, eu posso falar. Mas a gente troca a missão por qualquer coisa, irmãos. Qual que é a missão? Não era porque ele ia tocar. Ele disse, mamãe, eu quero estar sempre nos cultos, na quinta-feira, sempre. Sempre, mamãe. Eu não quero ser crente domingueiro. Eu quero estar lá servindo ao Senhor. E a gente olhou um para o outro, né? Quase que a gente fez, yeah. Mas a gente manteve a pose. Tá certo, Daniel. Né? Mas a gente ficou muito orgulhoso. E eu quero dizer, irmãos, que Deus pode levar você para lugares elevados, elevados, elevados. Mas você precisa entender a importância da missão. Jesus entendeu a missão como a vida dele, era o alimento dele. Então, eu vou fazer a missão até que eu tenha que vencer os meus sentimentos. Minha alma está em angústia, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Quantos querem ir? Eu não sei o que Deus vai liberar sobre você nessa hora, mas eu sei que Deus já tem uma missão sobre a sua vida. E talvez outros aqui, Deus vai liberar uma outra graça. Uma outra estação vai virar sobre a sua vida. Quando Deus falou comigo assim, Tássia, você vai sair do Ministério de Louvor. Fazia 14 anos que eu era a líder do Ministério de Louvor. E eu disse, Deus, não faz isso comigo, isso é o meu Isaac. E ele falou, é o seu Isaac mesmo, entrega.
porque eu vou virar a estação. E eu lembro que ele usou uma pessoa que veio pregar aqui de fora. Ele disse, olha, você vai viver um novo tempo, numa outra dimensão de autoridade. Então, o que você tiver que abrir mão, abra mão. E ele não sabia, esse pregador não sabia. E eu cheguei em casa e falei, amor, estou entregando louvor. E ele falou, não. Não foi? Como todos os 3 anos anteriores, eu pedi para sair do louvor e ele não deixou. E naquele ano eu estava firme, convicta, e falei, então você vai orar, porque Deus falou comigo. Ele disse, então eu vou orar. E aí ele orou. Irmãos, eu nunca imaginei. Às vezes eu falo com ele, amor, eu nunca imaginei na minha vida. Tem semana, irmão, como essa que passou. Eu preguei na quinta, eu preguei na sexta, eu preguei no sábado, eu preguei no domingo, preguei na segunda, estou pregando hoje. Viajo Belo Horizonte inteira, Minas Gerais. Municípios que eu nunca imaginei conhecer, eu vou. Sabe por quê? Porque quando não tinha ninguém aqui, a gente estava aqui. Quando tinha ninguém para cantar e para tocar, a gente fazia a capela. E não tinha problema nenhum nisso. Mas a gente fica achando que vai ser comissionado se a gente não consegue ser fiel em nada. Não vai. Nós vamos orar nessa hora. Primeiro, pedindo perdão a Deus. Perdão a Deus pela nossa negligência com a missão. E depois eu quero orar por você para Deus liberar a sua missão. Desamarrar os seus pés. E fazer você prosperar naquilo para o qual o Senhor tem determinado sobre a sua vida. Agora, renúncias virão. Às vezes você vai ter que vir com um filho pequeno, como eu vinha. Meu Deus, eu vinha fazer vigília com as moças, sexta-feira, 7 sextas-feiras, o menino com 2 aninhos, a gente juntava um colchonete ali para ele. E ele dormia no colchonetezinho a noite inteira. A gente chegava aqui às 10 da noite, saía às 7 da manhã. Ninguém estava vendo, mas a gente vinha. Porque não importa, irmãos. Campamento de jovens, eu grávida da Débora, 8 meses, pulando e ministrando louvor lá na frente. Porque filho, irmãos, não pode afastar a gente da missão. Eu lembro quando Deus me pediu o pastor João. Eu estava num retiro de jovens. E Deus falou assim, tira a aliança de prata do dedo e me entrega a ele. Senhor, o Senhor vai terminar o nosso namoro. E Deus falou, entrega a ele. E eu entreguei. E naquele dia eu chorei muito. E Deus disse, eu não estou querendo que você termine. Eu só quero que ele não ocupe o meu lugar no seu coração. Irmãos, e não tem pastor João do mundo que me impeça de cumprir a missão. E às vezes a gente está se prendendo por causa de relacionamento. Deus te entregou algo precioso. Isso está ficando para trás, está ficando para trás, está ficando para trás. Está ficando para trás por causa de filho, por causa de marido, por causa de namorado, por causa de namorada. Está ficando para trás. Então deixa Deus desatar esses nós que prendem os seus pés nessa noite. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Se você quiser orar sentado, de joelho, se você quiser pedir perdão ao Senhor, assim como você está. Mas olha, irmãos, a coisa é muito séria, é muito séria. E eu vim aqui nessa noite para dizer que tem algo que Deus vai liberar sobre essa igreja. Tem um tempo novo chegando sobre essa igreja, onde nós seremos a igreja enviada, a igreja ministeriada, a igreja apostólica, a igreja missionária. Mas nós não podemos estar presos a nada e nem a ninguém. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença. Nós, Senhor, reconhecemos muitas vezes a negligência que a gente tem com a missão. Assim como Jesus, nós queremos aprender a cumprir a missão com fidelidade. Nós não queremos deixar que circunstâncias, que pessoas, que situações que vêm para nos entristecer, elas nos afastem da missão. Mas nós queremos pedir ao Senhor nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais. Senhor, quebra a nossa autossuficiência, quebra a nossa necessidade de reconhecimento, de glória. E nos leva a uma dimensão, Senhor, em que nós ouviremos a Tua voz e ouviremos a Tua voz de maneira que sejamos guiados e conduzidos pelo Senhor. Nós, como igreja Hebron aqui em Chácaras, nós nos arrependemos por muitas vezes colocarmos a missão como algo inferior, como algo em segundo plano, menos importante. Senhor, tantos receberam dons aqui, ó Deus, de cura. Tantos receberam dons proféticos, dons de socorros, dons de misericórdia, dons de ensino, dons de línguas. Meu Deus, mas tem calado o coração.
não tem mais queimado na tua presença, e nós queremos pedir perdão à tua igreja, Senhor. Perdoa a tua igreja que tem se afastado do propósito da missão, meu Deus, por causa de sentimento. Perdoa a igreja, Senhor, que tem paralisado na missão. Quando o Senhor disse que nós deveríamos ir por toda parte, pregar o evangelho a toda criatura. Nos ajuda, Senhor, a sairmos desse marasmo espiritual, dessa indolência, desse sono, dessa frieza, Senhor. E nos levanta, Senhor, capacitados em Ti, com o coração queimando em amor, em desejo por cumprir aquilo com o qual o Senhor conta que nós façamos, Pai. Meu Deus, desperta o dom que há em cada um de nós. Desperta o dom que há em cada um de nós, Senhor. Desperta o dom que há em cada um de nós, Senhor. Desperta o dom que há em cada um de nós, Senhor. Não deixa o dom morrer, não deixa o dom morrer, Senhor. Deus, acorda-nos, ó Deus, acorda-nos, Senhor. Acorda-nos, Senhor. Acorda-nos, Senhor. Que a nossa comida seja fazer a vontade do Pai. Assim como o Pai trabalha, que nós trabalhemos incansavelmente. Que nós não deixemos a missão pela metade, mas glorifiquemos a Ti, cumprindo a missão com a qual o Senhor nos confiou, consumando a obra que o Senhor nos confiou. Deus, e nessa hora, Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão embaraçados com os negócios dessa vida. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão embaraçados com os negócios dessa vida, que eles sejam agora completamente desembaraçados. Para que eles possam, Senhor, agradar aquele que os alistou para a batalha. Deus, que eles possam, Senhor, deixar o prazer desse mundo, as riquezas desse mundo, as questões e os negócios dessa vida, para que a semente possa frutificar e não ser sufocada, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos liberar sobre essa igreja um tempo de envio. Um tempo, Senhor, de uma igreja apostólica, uma igreja enviada. Uma igreja missionária. Uma igreja que se importa com a missão de Deus sobre essa terra, com a redenção da humanidade, com a redenção, Senhor, da criação, com a redenção dos céus e terra. Deus, em nome de Jesus, nos ensine, meu Deus, a cumprir a missão. Coloca em nós amor pelas almas, Senhor. Amor pelos perdidos. Amor pelas vidas que estão indo cambaleando para a matança. Que nós sejamos esses que livram os que cambaleiam para a matança, Senhor. Em nome de Jesus. Desembaraça, Senhor, os pés. E desperta os ouvidos. Desperta os olhos. Em nome de Jesus. E aquece o nosso coração com o desejo pela Tua presença. Para cumprirmos a missão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, se você tem uma missão. E você sente, a igreja está em oração, de olhos fechados. E você sente que o seu coração está meio frio. E que você não se sente capacitado para a missão. Que parece que ela ficou lá atrás, longe, longe, longe. Eu quero convidar você a levantar a sua mão. Todo mundo está de olho fechado. Ninguém vai olhar. Amém. Vou pedir para a Bia. Bia, vai ali naquela irmã que está com a mão levantada. Pode ir, pastora Wanda. Vem cá na irmã que está aqui com a mão levantada. Irmão Geraldo, por favor, vai ali na irmã que está com a mão levantada aqui, ó, do lado do irmão. Ali atrás, aqui na frente, irmão. E lá atrás também, irmão Geraldo. Lá atrás, ó. Não, lá atrás. A irmã lá, ó. Pastor João, por favor, aqui nessa irmã. Irmão Ronaldo, ora ali, por favor.
Deus, muda, Senhor, muda as estações aqui nessa casa. Muda, Senhor, muda as estações aqui nessa casa. Deus, levanta, Senhor, aquele que está cansado, aquele que se sente sem ânimo, sem esperança, sem perspectiva, Senhor, muda as estações. Deus, em nome de Jesus, ministérios sejam reavivados nessa noite. Ministérios sejam reavivados nessa casa. Deus, uma igreja apostólica aqui nesse lugar. Uma igreja de homens e mulheres enviados para cumprir a missão. Que não se apegam a negócios dessa vida, mas que sabem, Senhor, que não é preciosa a própria vida, contanto que cumpram o chamado e a vocação que receberam do Senhor. Que não tenham a vida como preciosa, Senhor. Deus, o Senhor não nos entregou apenas uma palavra. O Senhor nos entregou um propósito para que nós vivamos sobre essa terra. Então que vivamos, Senhor, com intensidade. Que o nosso coração volte a queimar. Que a nossa vida volte a queimar. Que o amor volte a arder dentro de nós, Senhor. Aqueles que foram chamados como evangelistas, que sejam evangelistas com coração ardente na Tua presença. Aqueles que foram chamados como profetas, que ouçam os oráculos de Deus e saibam transmitir aquilo que o Senhor tem revelado. Aqueles, Senhor, que foram chamados para o ensino, que, Senhor, haja dedicação ao ensino, que haja capacitação e sabedoria do alto. Pai, aqueles que foram chamados como pastores sobre essa casa, que sejam levantados com um coração, com sabedoria, com inteligência, com paciência, com amor, com afeto, com cuidado. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não podemos ser, Senhor, aqueles que relegam a segundo plano tão grande privilégio, meu Deus. É um grande privilégio, Senhor. E nós queremos glorificar ao Senhor por esse privilégio. Coloca, Senhor, os levitas, ó Deus, os adoradores, Senhor. Desperta corações nessa casa, traz pessoas com coração, Senhor, cheios de amor, de paixão pela Tua presença, que adorem e sintam que a adoração não é um peso, não é um fardo, não é difícil, mas é um privilégio, Senhor, fazer parte desse momento tão tremendo, que é louvar e adorar ao Teu nome, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Xaracandarabacê. Aleluia. 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 Diga comigo assim, meu irmão. Pai, eu me disponho mais uma vez a cumprir a missão. Não me deixe retroceder. Não me deixe parar, mas me ajude a correr com perseverança a carreira que me está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, em nome de Jesus. Meu irmão, corra com perseverança, porque tem um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que nos está reservado para aquele que for fiel. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o povo de Deus, espalhados sobre toda a terra, em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão.